Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos ao Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago toda segunda-feira curiosidades das mais variadas. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou falar para vocês sobre um movimento chamado eugenia. Certamente você já deve ter ouvido a frase, ou até mesmo, quem sabe, já usou a seguinte frase: está cientificamente comprovado, foi comprovado pela ciência. Esta é uma afirmação que põe fim a qualquer discussão, não é verdade? No entanto, a gente esquece que algumas vezes a ciência não é tão objetiva e imparcial quanto a gente acredita, ou pelo menos gostaria que ela fosse. Um exemplo disso é uma pseudociência desenvolvida a partir do século XIX, que atende pelo nome de eugenia, que nada mais é do que um suposto melhoramento da espécie humana através de um controle genético. Ou seja, os defensores dessa ideia argumentam que o Estado deveria intervir mais nas vidas das pessoas e tomar decisões do tipo: quem deve nascer, quem não deve nascer, quem deveria se casar com quem deveria ter filhos, quem não deveria. Tudo isso sempre tendo em mente o objetivo de transmitir para gerações futuras os supostos melhores genes, ou genes supostamente de maior qualidade. Você deve estar pensando que isso é um absurdo, uma coisa que não tem cabimento, mas na realidade isso aconteceu, foi implementado exatamente dessa forma e tudo com muito embasamento científico. Mas o que vemos na prática foi que, ao invés do desenvolvimento de uma ciência, o que aconteceu foi a elaboração de uma desculpa para justificar todos os tipos de crimes contra a humanidade, notadamente o genocídio. É só você aguardar aí 6 segundos que eu vou te explicar todos os detalhes depois da vinheta. Pessoal, a eugenia ela é uma coisa, é um conceito, na verdade, bastante antigo, tá? Nada mais é do que a defesa de medidas que deveriam ser tomadas através de implementações do Estado, através de legislação, de uma série de coisas, com o intuito de separar na humanidade as pessoas que teriam os genes os melhores genes, né, os genes de maior qualidade, os mais fortes. Os critérios mudam de acordo com o defensor, a gente vai ver isso melhor mais à frente. Mas, de qualquer forma, o objetivo é selecionar um grupo na humanidade que teriam genes de maior qualidade e priorizar a reprodução dentro daquele grupo, para que no futuro a gente tenha mais representantes daquele grupo supostamente melhor. É lógico que isso é um completo absurdo, uma baboseira, mas no século XIX ganhou uma roupagem científica. Aliás, até esse ato de selecionar pessoas, ele é tão antigo que acredita-se que a primeira vez que isso aconteceu na história foi em Esparta, tá? A lendária sociedade espartana, né? Os grandes guerreiros espartanos, quando nasceu uma criança, eles faziam... Isso até aparece naquele filme 300. Eles analisavam a criança, olhavam ela, né? Faziam um exame visual na criança, e se ela tivesse algum defeito, ela era atirada de um penhasco, né? Era assassinada. Eles só deixavam se desenvolver as crianças fisicamente perfeitas. Na Roma Antiga isso também acontecia, mas era tudo baseado em tradição, em crença, em hábitos. No século XIX começou-se a desenvolver uma série de argumentos científicos para defender e justificar atitudes desse tipo. Esse termo, eugenia, foi cunhado em 1883 pelo matemático inglês Francis Galton, que inclusive era primo do famoso naturalista Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da evolução. Eugenia vem do grego, tá? Eu significa bem e genes significa nascido, então seria bem nascido. Esse termo foi criado pelo Francis Galton para defender a ideia de uma seleção artificial. Por quê? Darwin, através do seu trabalho, chegou à conclusão de que existe na natureza uma seleção artificial. O que significa isso? O
meio ambiente ele apresenta uma série de riscos para os seres vivos, tá? Através de predadores, né, de perigos mesmo, enfim, uma série de coisas que podem matar seres vivos. O que acontece? E essas condições ambientais elas vão mudando. Então, a cada mudança que tem, o que acontece? Os mais adaptados para aquela condição ambiental, eles sobrevivem, eles vivem mais tempo e aí tem condições de se reproduzirem mais e transmitem os seus genes naturalmente para os seus descendentes. Isso ao longo do tempo vai priorizando determinados grupos genéticos, né? E através do tempo as espécies então vão realizando uma mutação à medida que elas se adaptam ao meio ambiente. Mas como eu falei, isso acontece na natureza. Francis Galton começou a defender uma ideia de uma seleção artificial, que seria uma intervenção humana nesse processo com o objetivo de aprimorá-lo. E isso acontece no nosso dia a dia sem a gente nem perceber. Um exemplo de como isso acontece é através do cruzamento entre raças. Mais ou menos nessa época também, no século XIX, começou-se a cruzar determinadas raças de cães com o objetivo de gerar uma nova raça que herdaria determinadas qualidades das raças que deram origem. Só que isso tem um efeito colateral, porque traz alguns problemas também. Algumas raças, inclusive, têm problemas específicos. Por exemplo, o Cavalier King Charles Spaniel, ele tem um crânio muito pequeno para o seu cérebro. O Golden Retriever, ele é mais propenso a tumores do que outras raças. O Boxer tem uma alta incidência de epilepsia. Por que isso acontece? Ao se cruzar determinadas raças, você fortalece os genes que carregam aquelas qualidades que você quer transmitir para as raças, para as gerações futuras. Só que esse processo também fortalece os genes defeituosos. E aí você já vê que essa teoria é completamente furada, não funciona. Mas naquela época ninguém estava ligando para isso. E então pessoas como esse Francis Galton começaram a defender a ideia de realizar com humanos a mesma coisa que se realizava com cães. De que forma? Por exemplo, indivíduos que tivessem certas qualidades que eles iriam lá identificar, como cor da pele, altura, cor dos olhos, cabelo. Como eu falei, isso varia de acordo com quem elabora esse ranking aí das raças humanas, que também é outra besteira, a ciência já comprovou que não existem raças humanas. Mas enfim, naquela época existia esse pensamento, e o objetivo era o seguinte, era incentivar uniões, casamentos, em última análise, procriação, né? Entre pessoas desse determinado grupo. Então, vamos citar um exemplo aqui, só para ficar mais claro. Um dos exemplos mais famosos foi na Alemanha, né? Na Alemanha nazista. Então, em algum momento ali, decidiram que o povo germânico era o melhor povo que existia, o povo ariano, né? Então, começaram a aprovar leis para impedir que arianos casassem com pessoas que não fossem arianas, tá? É uma forma de você incentivar que arianos tenham filhos apenas com outros arianos e assim preservem esses supostos genes arianos. Isso começou a ser feito em vários países, tá? Eu citei o exemplo da Alemanha, mas vários países tinham leis dificultando ou até mesmo impedindo a miscigenação. Outro exemplo muito bom que a gente tem é nos Estados Unidos, onde até a década de 50 mais ou menos, você tinha leis que proibia brancos de se casarem com negros. E isso é uma forma de eugenia. Agora, esse tipo de eugenia, ela se chama eugenia positiva. A partir da década de 20, os eugenistas deram um passo adiante. Eles tiveram uma ideia brilhante e falaram o seguinte: olha, a eugenia positiva, ela é muito eficiente, mas tem algumas falhas. Vamos corrigir essas falhas implementando a eugenia negativa. O que é eugenia negativa? É o seguinte, a eugenia positiva é você implementar ações para apartar os seres humanos, né, os grupos, né, as raças, enfim, como queira. Você aparta, os daqui não se misturam com esses daqui. A eugenia negativa, além de fazer isso, ela quer impedir que esse grupo aqui se reproduza. Tá entendendo? Ou seja, eles faziam esterilizações forçadas. Durante as décadas de 20 e 30 nos Estados Unidos, começaram a elaborar registros de pessoas incapazes.
E até a década de 30, 29 estados aprovaram leis para implementar esterilizações forçadas nos Estados Unidos. Estima-se que nesse período 60 mil pessoas foram esterilizadas a contragosto só nos Estados Unidos. E não pense que haviam críticas a essas atitudes, manifestações, muito pelo contrário. Esse era um pensamento amplamente aceito e inclusive incentivado. Por exemplo, os famosos empresários John Rockefeller e Henry Ford, eles financiaram através de suas empresas instituições eugenistas. Várias dessas instituições foram financiadas por essas grandes organizações, a organização Rockefeller e a Ford, e outras também. Mas ainda assim os eugenistas não estavam satisfeitos, eles queriam dar um passo à frente, tá? Apesar de impedirem o grupo dos indesejáveis de procriar, eles acharam que isso não era suficiente. E eles não estavam satisfeitos com isso. Então alguns teóricos, pessoas que escreviam trabalhos sobre a eugenia, começaram a defender a ideia de, além de impedir os indesejados de se procriarem, matá-los. A brilhante ideia que eles tiveram foi essa, porque assim você resolveu o problema de uma só vez. E isso foi implementado primeiramente na Alemanha nazista. E foi assim que a eugenia se transformou em genocídio. Os campos de concentração na cabeça daquelas pessoas nada mais eram do que instituições para purificar a raça humana, porque o que eles estavam fazendo era limpar da sociedade os genes indesejados, os genes defeituosos, os genes adoecidos, ou seja lá o que estivesse se passando na cabeça doentia daquelas pessoas. Bom, depois da Segunda Guerra, aí a eugenia começou a realmente chocar a sociedade aos poucos, né? Esse conceito, esse termo, o conceito, na verdade, ele perdeu muita força depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra, na verdade, né? Porque a imprensa começou a noticiar o Holocausto e os genocídios, porque na Europa naquele período teve outros genocídios além do realizado pelos alemães, né? Mas de qualquer forma, a partir desse período aí começou-se a perder força esse conceito, mas não morreu. Ele continuou discretamente em alguns países, como por exemplo Suíça, a Dinamarca, a Áustria, a Finlândia e a Noruega. E na Suécia, inclusive, foi o país que mais tardiamente aboliu essas práticas. Só até a década de 70 a Suécia ainda realizava esterilizações forçadas. No Brasil, a eugenia esteve presente através de duas instituições, uma chamada Sociedade Eugênica de São Paulo, fundada em 1918, e a outra se chamava Comitê Central de Eugenismo, fundado em 1931. Eram instituições mais focadas em promover debates para ter ideias que poderiam ser implementadas na sociedade numa iniciativa eugenista. Mas felizmente essas instituições nunca tiveram força política e só ficaram realmente debatendo essas ideias absurdas, nunca conseguiram implementar nada. E olha que interessante, alguns dos adeptos mais ferrenhos dessas sociedades eugenistas eram alguns dos principais intelectuais brasileiros da época, como por exemplo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um eugenista de carteirinha. E a eugenia, pessoal, por mais absurda que ela seja, infelizmente ela não acabou. Eu gostaria muito de encerrar esse vídeo dizendo que ela acabou na data tal, de tal forma, mas a realidade é que ela não acabou, ela continua existindo. O termo eugenia, depois da Segunda Guerra, ficou muito negativo, né? Ficou com uma carga negativa muito forte e caiu em desuso completamente. Ninguém fala mais nisso, né? Que defende a eugenia ou que é eugenista, mas essas ideias continuam sendo discretamente defendidas. Um exemplo disso é uma empresa fundada por um milionário americano chamado Robert Clark Graham, que já é falecido hoje, e ele tinha um banco de espermas de gênios. Então, pessoas, se eu não me engano, eram só pessoas que ganharam um prêmio Nobel. De qualquer forma, pessoas com QI acima da média. Eu não lembro exatamente qual era o critério agora, mas pessoas que se destacavam no campo intelectual. Nessa empresa tinha um banco de esperma dessas pessoas, e ele
vendia esse esperma. Era basicamente isso que ele fazia para mulheres que quisessem ter filhos de gênios, tá? Essa empresa, ela terminou em 1999 e fecundou 218 mulheres, né? Ou melhor dizendo, é responsável pelo nascimento de 218 crianças, gerou 218 vidas dessa forma. E a ideia que essa empresa vendia é que essas crianças teriam mais chances de se destacarem intelectualmente, uma vez que seus pais seriam pessoas proeminentes. Isso nunca foi comprovado, mas era o discurso da empresa. Então, através de medidas, de atitudes como essas, a eugenia continua viva por aí, ao redor do mundo. Então esse foi o Caleidoscópio de hoje, pessoal. Um assunto controverso, mas ainda assim interessante, que eu acho que deve ser lembrado para que a gente evite os erros do passado, né? Lembre-se de se inscrever no canal, porque temos vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira. Deixe um like no vídeo também. Se quiser sugerir algum tema, pode deixar aqui nos comentários, tá? Vou aproveitar e deixar aqui e aqui 2 dos melhores vídeos desse canal. Aproveita e clica aqui na logo do canal para se inscrever, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Então, um grande abraço e tchau!